Noite de alegria, noite dos improváveis, os loucos, aqueles os desprezados, quem ninguém dava nada, Deus chamou. Pois eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia! Vocês estão felizes? Dá um brado aí, meu irmão, nessa noite. Essa noite, essa semana, essas primícias têm sido muito especial. Deus tem falado comigo desde os dias que eu comecei a vir. Não pude vir a semana toda, mas desde quinta-feira tem sido assim fantástico. Deus já tem quebrado, já tem construído, já tem quebrado de novo, já tem feito. E é maravilhoso. Eu quero convidar vocês a abrir aí a Bíblia, lá em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, verso 21. Amém? Amém? Tem vida aí? Amém, querido. Vamos lá, Marcos capítulo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridades, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, correu célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. O endemoniado de Cafarnaum. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Esse é o tema da nossa mensagem, o endemoniado de Cafarnaum. Eles estavam admirados pelo ensinamento de Cristo. Eu não sei se você percebeu, irmão, durante toda a semana, todos que foram ministrados aqui, todos os assuntos, sobre todos os milagres, tem uma coisa em comum entre eles, bem óbvia: Cristo está presente. Só pode haver milagre se a presença de Cristo estiver lá. Sem a presença de Cristo, não há milagre. Não tem como acontecer. Não tem. Não tem. E nós observamos que em Cafarnaum é a região localizada onde se inicia, onde é o centro do ministério de Jesus. Lá era um centro de pesca, era um centro de comércio, onde moravam gentios e judeus. A população naquele local era cerca mais ou menos aí de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas viviam em Cafarnaum. É onde se inicia o ministério. Após ser rejeitado em Nazaré, Jesus fez de Cafarnaum um ponto de partida para o seu ministério. Foi em Cafarnaum, o ponto de partida. E aí você se pergunta, mas por que em Cafarnaum? Mas por que lá? Para cumprir a promessa, para cumprir o que Isaías fala, lá no capítulo 9 e o verso 1. Lá onde Isaías vai dizer que faz das cidades de Zebulon e Nefilim, de onde viria o rei. E em Mateus capítulo 4, verso 13 até o verso 16, confirma a fala de Isaías. Confirma. Mas se você for olhar a região de Nazaré, aonde Cristo nasceu, Nazaré era conhecida como a flor da Galileia. Nos tempos de Jesus era um pequeno povoado. Não tinha pouco mais ali de 50 casas. Não dava para o ministério de Jesus começar lá. 50 casas, 100 pessoas no máximo. 100, 150 pessoas. No máximo. E aí ele parte, ele vai. E se você observar o texto, vai dizer que no sábado, talvez na sua Bíblia, vai dizer no Shabat, que Jesus ele entra no templo, ele entra em Cafarnaum, imediatamente ele entra na sinagoga. O Shabat, irmão, ele começa
no pôr do sol da sexta-feira. Resumindo, se nós trouxéssemos essa tradição para nós não sextaríamos. Não, porque o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado se inicia o Shabat, aonde ninguém poderia trabalhar. Era um dia totalmente dedicado ao descanso, era um descanso total e orações. Era para isso que existia o Shabat. O povo não trabalhava. O povo apenas se dedicava às orações, apenas se dedicava ao descanso. Porém, irmão, o Shabat ele só vai ter sentido, o pôr do sol, o encerrar das atividades, a adoração, as orações, o louvor, ele só vai ter sentido real em nossas vidas, na vida daquele povo, se durante toda a semana nós amarmos a Jesus, se durante toda a semana nós adorarmos ao Senhor, se durante toda a semana nós servirmos ao Senhor. A primícia é um momento ímpar, todo mundo está sendo impactado em alguma coisa. Todo mundo está adorando ao Senhor de uma forma muito linda. Mas se essa adoração não seguir o restante do ano, é em vão. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se durante o ano eu não venho mais à igreja, se durante o ano eu não adoro com o mesmo fervor, entenda, a adoração ela só tem que aumentar, ela só tem que crescer, ela só tem que evoluir, ela só tem que andar para frente, nós não podemos recuar. Do passado nós já viemos, nós devemos construir agora uma nova história. Pedindo ao Senhor força, sabedoria para uma nova história. Para uma nova história. Porém, nem todos se reúnem para adorar ao Senhor e para louvar. Hoje nós vemos que algumas pessoas têm deixado o corpo, a igreja, a adoração. Hebreus capítulo 10, e o verso 26. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. E em Romanos capítulo 12, o verso 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. A unidade, a igreja, ela só faz sentido se você estiver aqui conosco adorando. É isso que Jesus fala, quando ele chega em Cafarnaum, ele vai ao templo, ele vai à sinagoga, ele vai orar, ele vai ensinar com o corpo, com a igreja. Você não pode deixar esse corpo. Você não pode deixar a igreja. Você não pode abrir mão. E nós vamos ver, irmão, que as pessoas falavam que Jesus lhes ensinava diferente dos fariseus, diferente do chefe da sinagoga. Nós vimos que dentro daquela congregação, dentro da sinagoga, o púlpito ele estava enfermo. O púlpito ele estava enfermo. A direção daquela sinagoga, ela já não se encontrava mais em sintonia com o evangelho, em sintonia com Cristo. O que significava ser o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga, ele era um fariseu, instruído na lei. Ele interpretava a lei, ele dirigia as orações e os serviços feitos lá. Olhando essas características, imaginamos, irmão, o líder para o povo. Que líder era esse? Olha só que lindas essas características. Ele entendia da lei, ele interpretava a lei, mas ele estava corrompido. Ele estava distante. Ele estava distante. Mas veja só o que Jesus fala. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de impureza. Olha só, irmão, Jesus olha para ele e diz, olha, vocês ensinam, vocês falam, vocês direcionam, mas vocês não cumprem aquilo que vocês fazem. Vocês não cumprem aquilo que vocês orientam o povo a fazer. A ideia dos fariseus era construir um muro ao redor da lei de Cristo, era construir um muro ao redor do povo.
Nós crescemos e andamos e vivemos e vemos que a religiosidade ela faz isso. Ela constrói muros ao redor, impedindo que a gente conheça o melhor do Senhor, impedindo que o milagre chegue até nós, impedindo que a verdadeira palavra do Senhor, no seu sentido real, chegue até a gente. Faça parte. Para você ter noção, no sábado não podia trabalhar. Imagine só, se uma mulher chegasse de frente a um espelho e visse no seu cabelo, no seu rosto, um fio de cabelo branco e quisesse arrancar, ela não poderia arrancar. Isso era trabalho. Ela pecou. Simplesmente isso. Era assim que os fariseus ensinavam. Era assim que os fariseus ensinavam. Por isso que quando Cristo chega e cura no sábado, e liberta no sábado, e ora no sábado, e faz milagres no sábado, as pessoas se admiravam e perguntavam: no sábado tu faz isso? No sábado. Chega um momento que a gente tem que quebrar os muros. Chega um momento que nós precisamos romper com esses muros. Chega um momento que a gente precisa derrubar os muros que impedem a nossa adoração, que impedem o nosso contato com o Senhor. Nós não podemos fazer como os fariseus que procuravam impressionar os homens. Nós precisamos quebrar os muros, porque o muro não vai chegar às palavras, impede com que a gente chegue às palavras do Senhor. Nós precisamos impressionar a Deus, agradar a Deus, louvar ao Senhor e não impressionar os homens. E não impressionar os homens. Se Deus quisesse muros, Ele mesmo teria construído, não precisaria de nós. Não precisaria do homem, Ele mesmo teria construído esses muros. Chega um momento que nós precisamos romper e quebrar. Fazer diferente. Mudar a história. Deixar de olhar para o lado. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e algumas pessoas têm falado isso para mim, e eu fico até constrangido, que eu não sei nem o que dizer. As pessoas olham e dizem assim: cara, certa vez eu te vi falando e eu não imaginava que tu ia se tornar essa pessoa. Aí eu disse: nem eu, meu irmão. Nem eu imaginava. Porque todos os dias eu estava condenado como ovelha para o matadouro. Porque eu não sou digno. Porque a misericórdia do Senhor tem parado sobre a minha casa, sobre a minha vida. Porque eu, sendo um improvável, o Senhor me chamou. Porque eu, sendo um perdido, o Senhor me resgatou. Porque eu estava mergulhado no lamaçal do pecado, mas Ele me arrancou, me lavou, me colocou roupas novas. Nós não podemos, irmãos, nos ater aos fardos. Lá em Mateus capítulo 23, verso 4, ele vai dizer: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem em ombro dos homens. Eles, porém, nem com um só dedo querem movê-los. Não vamos botar fardos. Não vamos colocar fardos em ninguém. Não vamos. Jesus nos chamou para retirar esse fardo. Jesus nos chamou para causar a dor. O fardo do Senhor não causa dor, pelo contrário, Ele tira a dor, Ele alivia a fadiga. O seu fardo é outro, o seu peso é leve, Ele acalma os nossos corações, Ele não traz peso, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Aleluia. E o terceiro ponto que eu vejo aqui, irmão, é o milagre da palavra. O milagre da palavra. Marcos, no verso 25 e no verso 26 do capítulo 1, vai dizer: mas Jesus respondeu dizendo: acala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e gritando em alta voz, saiu dele. A autoridade do Senhor, irmão. Observe só a autoridade do Senhor. Cristo, Ele não fala como uma pessoa qualquer. Cristo, Ele não age como uma pessoa qualquer. Ele é totalmente diferente daquilo que nós pensamos e imaginamos. Ele poderia muito bem fazer a entrevista com aquela pessoa, com aquele rapaz, com aquele jovem. Ele poderia questionar, ele poderia perguntar, como nós vemos nas mídias hoje: o que é que você vem fazer nele?
Quem é tu? Qual é o teu nome? Jesus não dá brechas para o mal. Ele diz só: cala-te, sai dele, vai-te embora. E acabou. E acabou. E acabou. A autoridade de Jesus, a autoridade dele, vem de um Deus que fez todas as coisas. Vem de um Deus que produz tudo, onde tudo existe a partir dele, tudo só existe a partir de Jesus. Nós estamos aqui por uma vontade do Senhor. Antes que o mundo existisse, ele já sabia que nós estaríamos aqui. Antes que nós nascêssemos, os nossos nomes já estavam gravados nas suas mãos. No ventre, ele nos gerou, ele nos preparou para estarmos aqui, ele cuidou de nós. E nós muitas vezes estamos com medo, atemorizados, perdidos. Cristo é o alvo. Cristo é a bússola. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos seguir. Lá em Romanos capítulo 1, verso 14, vai dizer: porque está escrito, como vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho confessará e toda língua, todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Não adianta nós querermos colocar em posição. Não adianta nós querermos criar muros nas pessoas. Não adianta nós querermos apresentar um Cristo diferente das Escrituras. Não adianta nós querermos ser o instrumento pela nossa vontade. Não adianta. Quanto mais nós crescemos na igreja, quanto mais nós evoluímos, menor nós temos que ser. O local mais alto para se estar é a altura dos pés do Senhor. Nós não podemos, irmãos, querer mais daquilo que nos cabe. Nós não podemos querer mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós não queremos, irmãos, ser a estrela, não. O Senhor é a estrela. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Tudo existe a partir dele. E nada sem ele pode existir. Tudo se formou pela palavra dele. Tudo. Tudo. Como um apóstolo João vai apresentar Jesus. Se você for ver Marcos, ele apresenta como servo, mas a João, ele apresenta como Messias. Lá em João capítulo 1, verso 1, vai dizer que ele é Deus. Em 6,35 vai dizer que ele é o pão da vida. Em 8,12 vai dizer que ele é a luz do mundo. Em 10, 7 ao 9 vai dizer que ele é a porta. No 10, 11 vai dizer que ele é o bom pastor. No 11, 25 vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. No 14, 6 vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em 15, 1 vai dizer que ele é a videira verdadeira. Em 4, 25 e 26 vai dizer que ele é o Messias prometido. Mateus vai dizer que ele é o rei. Romanos vai dizer que ele é o Senhor. Filipenses vai dizer que ele é completamente Deus e completamente homem. Não tem como distinguir. Esse é Cristo. Esse é o Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Jesus que opera milagre, o Jesus que faz morto reviver, o Jesus que libera demônios, o Jesus que sara o seu povo, Jesus que opera milagres. Mas para esses milagres acontecer, Jesus tem que estar no centro. Se você não estiver onde Ele está, você não vai ver os milagres. Se você não estiver onde o Senhor está, você não vai presenciar os milagres. Se você não estiver aonde o Senhor está, você não vai ser o milagre. É preciso você estar aonde o Senhor está. Eu quero me convidar a ficar de pé e quero concluir nessa noite. Nós vimos que a adoração a Deus só vem. Nós vimos que precisamos adorar o Senhor o resto do ano, como estamos adorando agora. Com a mesma força, a mesma alegria que nós adoramos hoje. Nós vimos que nós precisamos derrubar as barreiras que existem. Nós vimos que nós não podemos ser escribas nem fariseus. Os muros têm que ser quebrados. O milagre só vai existir. O milagre só vai acontecer se você estiver perto do Senhor.